Sou a Maria do Rosário Zinho dos Reis. A minha profissão é ser advogada, é a profissão que sempre exerci ao longo de mais de 30 anos. Também tenho tido um papel ativo em diversas associações, em especial na Alzheimer Portugal, mas também na plataforma Saúde em Diálogo, e é com muito gosto que vos vou, durante os próximos minutos, falar sobre um tema que me é especialmente querido: o doente, os seus direitos e deveres. Ora bem, temos que começar então pelo enquadramento internacional e, desde logo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que o artigo 25 desta declaração nos diz? Que toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-estar. E, curiosamente, não se começa logo por falar de cuidados médicos, de saúde, começa-se por falar de coisas tão básicas como a alimentação, o vestuário e o alojamento, porque se entende que o acesso a estes aspectos tão essenciais e tão básicos da nossa vida é pressuposto da nossa saúde e do nosso bem-estar. Por isso, só depois é que nós vimos a referência à assistência médica, ao acesso aos serviços sociais necessários, mas também, e estes aspectos estão desde logo, desta declaração, ligados à segurança no emprego, nas várias vicissitudes da nossa vida e ao longo do nosso percurso de vida. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia também tem um artigo específico que diz respeito à proteção da saúde. Todas as pessoas têm o direito de aceder à prevenção em matéria de saúde e de beneficiar de cuidados médicos de acordo com as legislações e práticas nacionais, porque compete a cada Estado, membro da União, legislar e implementar as suas políticas de saúde. De qualquer das formas, consagra-se aqui um aspecto muito importante, que é o da saúde em todas as políticas. E passando ao enquadramento nacional, naturalmente temos que começar pela lei fundamental do nosso país, que é a Constituição da República Portuguesa. Muitos de vós já terão ouvido falar e já terão lido o artigo 64 da Constituição, que nos diz que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de defender e promover. Ou seja, a saúde é uma responsabilidade, é um desafio para todos nós e não apenas para os nossos governantes. Diz-se também que o direito à proteção da saúde se concretiza através de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito, isto tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos. E depois temos aqui assim a linha B do número 2 deste artigo, que dá especial relevância às determinantes da saúde e aposta de forma muito clara e muito evidente na promoção da saúde e na prevenção da doença, isto ao longo do nosso percurso de vida. Fala-se aqui da infância, da juventude, da velhice, e reparem que mais uma vez se fala em boas condições de trabalho, se fala na promoção da cultura física, ou seja, a saúde sempre em termos muito vastos, muito abrangentes e em toda a sua plenitude. Ainda continuando neste artigo 64, reforça-se a ideia da equidade na prevenção, no tratamento e na reabilitação. Aquilo que se deve promover é que todos os cidadãos tenham acesso à saúde nas suas várias vertentes, e por isso se fala na prevenção, fala-se na intervenção e também na reabilitação. Consagra-se ainda a cobertura
em todo o país dos recursos humanos e das unidades de saúde necessárias a promover essa mesma saúde em termos abrangentes. Cabe ao Estado disciplinar e fiscalizar as formas, diz aqui, as formas empresariais e privadas da medicina. Quando se diz medicina, se calhar devia estar aqui assim, saúde, que é um conceito mais abrangente, mas no fundo do que se fala aqui é da articulação entre o Serviço Nacional de Saúde, aquela saúde que é assegurada diretamente pelo Estado, e a possibilidade de existir também iniciativa privada nesta área, que naturalmente tem que ser disciplinada e fiscalizada pelo Estado. Passando agora à Lei de Bases da Saúde, que é uma lei com um valor reforçado. A nossa atual Lei de Bases da Saúde é de 2019, de 4 de setembro, e consagram-se aqui assim uma série de direitos e deveres das pessoas, saudáveis ou não saudáveis, os utentes de saúde. E todas as pessoas têm direito à proteção da saúde com respeito pelos direitos, pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade. São direitos fundamentais, igualmente consagrados na Constituição da República Portuguesa, e a prestação de cuidados de saúde tem que ter como pressuposto e ter sempre presente estes princípios: igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade. Todas as pessoas têm direito a aceder aos cuidados de saúde que sejam adequados à sua situação concreta, e isto com a brevidade possível, com prontidão, no tempo considerado clinicamente aceitável, e isto tem que acontecer de forma digna, respeitando a dignidade de cada um e de acordo com a melhor evidência científica que exista ao tempo, seguindo-se as boas práticas de qualidade e segurança em saúde. Ainda que algo condicionado, consagra-se também o direito a escolher livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde. Diz-se aqui, na medida dos recursos existentes. Temos igualmente direito a receber informação sobre o tempo de resposta para os cuidados de saúde de que precisamos, e depois esta linha é do número 1 da base 2 da Lei de Bases da Saúde, fala-nos de algo fundamental e que vamos desenvolver um pouco mais à frente, e que é o direito à informação e o direito ao consentimento livre e esclarecido. A pessoa tem direito a ser informada, mas não de qualquer forma, tem que ser de forma adequada, acessível, ou seja, de forma a que a pessoa consiga entender e interiorizar a informação em termos objetivos. A informação tem ainda que ser completa, inteligível. Sobre o quê? Sobre a sua situação de saúde, sobre o objetivo da intervenção, a natureza, as alternativas possíveis, os benefícios e riscos das intervenções propostas, e também sobre a evolução provável do nosso estado de saúde em função do plano de cuidados a adotar. Essa aqui extremamente exigente e bem quanto ao conteúdo da informação que é necessário transmitir e ser entendida pela pessoa que carece de cuidados de saúde. Outro aspecto muito importante é o direito que nós temos de decidir de forma livre e esclarecida a todo momento sobre os cuidados de saúde que nos são propostos. E quando eu digo a todo momento, é mesmo a todo momento, não só no presente, os cuidados de que eu preciso agora, mas posso também decidir de forma livre e esclarecida sobre os cuidados a ter ou a não ter numa futura eventual situação de incapacidade. Consagra-se aqui expressamente o direito a emitir diretivas antecipadas de vontade e a nomear um procurador para cuidados de saúde. Esta linha
G vem tentar pôr fim a uma dicotomia de critérios, dizendo-nos que temos direito a aceder livremente à informação sem necessidade de intermediação de um profissional de saúde. Não menos importante, é o direito que todos nós temos e que por vezes não nos é absolutamente respeitado, nomeadamente em tempo de pandemia foram levantadas várias questões sobre isto, mas temos direito a ser acompanhados por um familiar ou outra pessoa por nós escolhida quando vamos, por exemplo, a um hospital, e também temos direito a receber assistência religiosa e espiritual. Obviamente que vem também aqui consagrado o direito a apresentar sugestões, reclamações e a obter resposta das entidades responsáveis. Mais à frente vamos desenvolver um bocadinho este primeiro tópico, o direito que nós temos a intervir nos processos de tomada de decisão em saúde e na gestão participada das instituições do Serviço Nacional de Saúde. Para este efeito podemos fazê-lo diretamente ou constituir entidades que nos representem, nomeadamente associações para a promoção da saúde, e vemos aqui assim mais uma vez reforçada a ideia da promoção do bem-estar e da qualidade de vida ao longo do nosso percurso de vida. Não podemos ter só direitos, também temos deveres, desde logo os de respeitar os direitos das outras pessoas, mas também o de colaborar com profissionais de saúde em todos os aspectos relevantes para a melhoria do nosso estado de saúde, e devemos ainda observar todas as regras sobre a organização, funcionamento e utilização dos estabelecimentos e serviços de saúde. Então, qual é que é a natureza do direito à proteção da saúde? Devemos entendê-lo como um direito humano, com um caráter universal, indivisível, interdependente e interrelacionado com todos os outros direitos humanos. E ao longo desta apresentação e da referência que fiz a vários diplomas legais, vimos várias referências a outros direitos fundamentais. Estamos a falar de direitos como o direito à vida, à integridade física, ao pleno e livre desenvolvimento da nossa personalidade, à privacidade e à reserva de vida privada, mas também à igualdade e à não discriminação. Estes são direitos humanos, direitos fundamentais, que estão interligados, entrecruzados e interdependentes com o direito humano à proteção da saúde, e é nesta perspectiva que nós temos que entender o direito à proteção da saúde. Ora bem, e agora, como é que nós nos vamos envolver? Como é que o cidadão se vai envolver na promoção da saúde e do bem-estar de todos nós? Em primeiro lugar, é imprescindível conhecermos os nossos direitos, saber como exercer esses direitos no presente e no futuro, e também saber como e participar efetivamente nos processos de decisão. Como vos disse há pouco, vamos voltar aqui a este conceito muito importante, que é o conceito de consentimento informado. O que é isto? É a concordância a um tratamento ou outra intervenção baseada no conhecimento adequado sobre as condições e alternativas, é uma anuência, é uma concordância que tem que ser prestada de forma voluntária por alguém que se encontra com discernimento para tomar a decisão em causa. Isto é um pressuposto essencial de qualquer intervenção e encontra fundamento no direito a tomar decisões livres e esclarecidas, ou seja, encontra fundamento no nosso direito à autodeterminação. E para que o nosso consentimento seja efetivamente um consentimento informado, um consentimento livre e esclarecido, eu tenho que receber e entender toda a informação necessária. E essa informação deve conter os seguintes elementos. Eu tenho que saber em que consiste a intervenção é que eu me vou sujeitar, a que tratamento, qual é que é o objetivo dessa intervenção. Essa intervenção acarreta riscos e benefícios.
O que é que me acontece se eu não aceitar, se eu recusar essa intervenção? E será que tem alternativas? Eu tenho que ser informada sobre todos estes tópicos para que o meu consentimento seja efetivamente livre e esclarecido. Depois de vos falar um pouco sobre este conceito fundamental e essencial e pressuposto de toda a intervenção, ainda que não, como da pena mínima, não tenha aqui tempo para desenvolver este tema das diretivas antecipadas de vontade, gostava que ficassem com a ideia de que nós, em Portugal, temos esta ferramenta jurídica que nos permite hoje, enquanto no pleno uso das nossas capacidades, tomarmos decisões sobre a nossa saúde numa eventual situação de incapacidade. Temos assim uma lei, que é a Lei 25 de 2012, que consagra as diretivas antecipadas de vontade, quer sob a forma de testamento vital, quer também a nomeação de procurador para cuidados de saúde. Temos um modelo de diretiva antecipada de vontade aprovado por uma portaria de 2014 e temos também algo muito importante que é o Registro Nacional do Testamento Vital, ou seja, temos a possibilidade não só de manifestar antecipadamente a nossa vontade, mas também de a registar para não corrermos o risco de ela não vir a ser conhecida. O que são então diretivas antecipadas de vontade? São formas do reconhecimento do direito à autodeterminação, de que vos falei há pouco, das pessoas que por este meio, por esta via, conseguem fazer valer a sua vontade em futuras situações de incapacidade. E surgem na sequência do reconhecimento do princípio do consentimento informado, livre e esclarecido para as pessoas capazes. Trata-se apenas de fazer valer o direito de consentir ou recusar um tratamento em situações de futura incapacidade. Outro aspecto muito importante, já falámos do consentimento informado, já falámos das diretivas antecipadas de vontade e agora vamos deter aqui um pouco sobre o direito à participação que nós já vimos consagrado na Lei de Bases da Saúde. Para além da Lei de Bases da Saúde, temos desde 2019 também uma lei que consagra a Carta para a Participação Pública em Saúde. E com esta Carta, que assumiu a forma de lei, e que é ela própria um exemplo daquilo que o cidadão e as associações que os representam conseguem fazer e influenciar os decisores políticos. Esta lei teve na sua origem uma petição e pretende-se com ela fomentar a participação por parte das pessoas com ou sem doença e dos seus representantes nas decisões que afetem a saúde da população e também incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa ampla participação pública. Pretende-se o aprofundamento dos processos de participação já existentes, bem como a criação de novos espaços e mecanismos participativos. Esta Carta deve contribuir para promover e defender os direitos das pessoas, informar, este aspecto é fundamental, informar as entidades públicas sobre as nossas prioridades, necessidades e preocupações, tornar as políticas de saúde mais eficazes e, consequentemente, obter melhores resultados em saúde, promover a transparência das decisões e a prestação de contas por parte de quem decide, aproximar o Estado da sociedade civil e também, não menos importante, legitimar as decisões sobre a avaliação, custo-efetividade e os dilemas éticos colocados pela inovação, pelas inovações tecnológicas. São várias as áreas abrangidas pela participação, desde logo o Plano Nacional de Saúde, o SNS, o Orçamento do Estado, a avaliação das tecnologias da saúde ou a avaliação da qualidade em saúde, enfim, são várias as áreas nas quais a participação do cidadão não pode ficar esquecida e é uma participação que tem que ser efetiva nos próprios processos de decisão. Como e onde participar? A Carta prevê várias possibilidades, desde reuniões públicas, representação em conselhos consultivos,
nos conselhos da comunidade, no Conselho Nacional para a Participação em Saúde, em conselhos municipais de saúde, enfim, prevêem-se vários locais onde não deve deixar de acontecer a participação efetiva do cidadão. Queria-vos só trazer aqui assim, a título de exemplo, a plataforma Saúde em Diálogo, da qual faço parte, integra o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar Universitário de São João e, mais recentemente, o Conselho Local de Saúde Mental deste mesmo hospital. Ou seja, ainda que de forma um pouco incipiente, cada vez mais as organizações e os cidadãos vão sendo chamados a participar. Temos aqui, assim, contudo, alguns desafios. Apesar de termos um adequado enquadramento legal do direito à participação, a verdade é que, por exemplo, os conselhos de comunidade dos ACES ainda não garantem uma participação efetiva dos cidadãos e a Carta para a Participação Pública em Saúde, apesar de ser já de 2019, ainda não foi regulamentada. Só aqui uma breve referência ao Conselho Nacional de Saúde, implementado em 2017, e já estava previsto há muito mais anos, só para termos a noção de que estas coisas demoram a acontecer, tem sido um exemplo de efetiva participação do cidadão, que aí se encontra representado por diferentes associações de doentes. Se tiverem interesse, este documento, de que vos deixo aqui o link, é bastante interessante e elucidativo sobre aquilo que pode ser, que é o trabalho deste Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigada pela vossa atenção e se tiverem alguma dúvida, estamos aqui assim à disposição para tentar esclarecer.